Ibejada, Erê, 22, crianças, Ibejis, são alguns dos vários nomes dados aos espíritos que vêm nessa linha. Hoje, da série Sete Linhas na Umbanda, vamos finalizar com as crianças. Aqui você está ouvindo a Beth. E eu sou a Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubi Romper. Então, quer dizer que a última da série a gente termina com criança. Melhor maneira não há, né? É Criança verdade, é verdade. tudo de bom. Gente, olha, foi muito legal fazer essa série, viu? Porque a gente foi relembrando aí várias situações, né? Muito bom mesmo. Só que agora a gente vai entrar em outros temas, muitos temas aí. Então fique com a gente aqui que tem bastante coisa, muita informação. Nós vamos trazer muitas coisas mesmo, né, Beth? É, Não tem dá tanta spoiler, coisa, não, né? senão. Tanta coisa para falar da Umbanda. Até sugestões, viu? Tivemos sugestões aí nos É comentários. verdade, teve bastante sugestões. Então, mas vamos lá. Vamos falar quem são essas crianças. Bom, criança é uma das linhas mais complexas e que tem mais informações divergentes aí quando você pega para pesquisar. Por quê? Porque diferente de todas as outras linhas que a gente já viu até hoje, uma das coisas que mais estão ali dentro daquilo que a gente consegue identificar como mais próximo da realidade, porque, né, como a gente costuma dizer, não existe uma realidade absoluta e muito menos uma cartilha, é que são espíritos que se apresentam, né, com uma mentalidade e um comportamento infantil, mas que são espíritos que não encarnaram. Existe uma teoria que eles são encantados, que nunca encarnaram e por isso eles têm essa visão tão infantil e até acho que imatura da vida, né? Eles não tiveram contato com a maldade humana, né? Com as coisas que a encarnação acaba fazendo as pessoas criarem, né? E eles não tiveram esses contatos e por isso eles vêm com essa característica tão diferente de ter ali aquela aparente mentalidade e comportamento de uma criança, ainda que seja um espírito não necessariamente tão pequeno, não tão novo, enfim, se a gente fosse calcular em idade da Terra, né, Paty? Ela vem com esse arquétipo, né? Realmente é o que você falou, de mentalidade infantil. Só que, como diz aquele ponto, né? É brincando que eu vou te curar. Porque a pureza deles é incrível. E é realmente na brincadeira ali, porque muita gente pensa que eles só vêm para comer doce, que eles só vêm para brincar, que eles só vêm, né? Mas muitos se enganam, porque a energia que eles trabalham ali é fantástica, né? É sutil. Acho que quando a gente fala de criança, né, a gente pode resumir eles dizendo assim: eles são luz, eles são alegria, eles são compaixão. Então, quando você vê uma criança incorporada, né, eu acho que é tudo isso que as pessoas sentem. É muito engraçado porque a gira de criança, né, Paty? Não tem quem não fique feliz, quem não dê um sorriso, né? Até os mais sisudos dão risada. É muito encantador ver o efeito das crianças nas pessoas, né? E a gente precisa identificar o porquê dessa pureza, né? Mas calma aí que nós vamos falar sobre o campo de trabalho deles. Apesar de O trabalhar... que pedir, não, na verdade não é o que pedir, né? Como você pede a energia, né, para você através das crianças, né? Eles fazem um trabalho que não tem, se a gente for olhar bem, não combina nada com essa característica de mentalidade e comportamento infantil, imaturo e tudo mais. Mas a gente costuma usar, né, essas expressões para definir a criança, né? Símbolo da pureza, símbolo da inocência, do bom humor, eles costumam vir muito felizes. É uma falange que ela consegue dominar magias por essa pureza que elas têm. Inclusive, reza os pais de santo mais antigos, né? Pelo menos os que eu já conheci, que falam muito. Que é um pouco da lenda, né? Do que se fala, né? Ele falou, olha, quando o Exu não resolve,
Ele joga na mão das crianças, porque com elas tudo é desfeito. É verdade, a criança tem ali passe livre, né, nas duas bandas, então a inocência delas acaba sendo um escudo para que elas possam passar por qualquer campo e, consequentemente, trabalhar por aqueles que precisam em determinadas, né, em determinados campos de trabalho, aquela ajudinha que a gente costuma solicitar para eles, ou eles fazem para nos ajudar. A gente tem aí, né, uma característica de um espírito que traz muita sabedoria. E eles trabalham, como a Paty até cantou aqui o ponto, eles trabalham durante as brincadeiras, né? Eles brincam curando, a gente costuma dizer, né? Então, enquanto eles estão fazendo a pessoa dar risada, a pessoa refletir, a pessoa se encantar ali com aquela inocência, com aquela fala infantil, com aquela brincadeira, eles estão trabalhando, eles estão curando. E aí até a gente, né, costuma ver as características. É muito engraçado, porque cada casa traz as crianças parece que vem um grupo, né, com uma característica muito semelhante. Por exemplo, eles podem vir sentados, de joelhos, em pé. A casa que eu frequentei por muitos anos, 98, 97% das crianças vêm sentadas, vêm ajoelhadas, vêm sentadas, aliás, vem ajoelhada e fica sentada. Um ou outro que fica em pé, muitos raros. Agora, eu já vi casas que todas as crianças ficam em pé, né? Não sei se juntam um grupinho que tem uma característica específica de tamanho, de idade, enfim. Mas é muito engraçado que a gente vê essa diferença, Mas você sabe, eu não sei, eu vou te falar pelo que eu já vi e presenciei, né? Há muitos anos na Umbanda, até é legal para quem está assistindo e tem esse conhecimento, até compartilhar com a gente aqui para confirmar se é isso mesmo e tal. Mas antigamente, na Umbanda, as crianças realmente vinham sentadas. E normal, né? Como algumas casas. Mas aí, o que acontece? Houve algumas misturas, né? De candomblé e Umbanda. Porque no candomblé, as crianças fazem tudo. Elas até trabalham, né? Elas até trabalham. Tadinhas. E limpa chão, e oferece comida pro povo. A gente respeita ali a cultura, mas eu lembro que uma vez eu comentei isso com um amigo, o pai de santo. E vamos pôr as crianças pra trabalhar. Porque eu falei, gente, tadinho, trabalho infantil tá crime. Aí vai falar assim que as crianças na Umbanda tá no céu, né? Literalmente, Literalmente. Lá a gente, na verdade, paparica, né? Não, mas então, costume, e hoje, né, né? você vê muitas casas tocando Umbanda mesmo, com já esse perfil das crianças também vindo em pé e tá acho tudo que também bem. está relacionado à idade que ela se apresenta, né? Porque se é uma criança maiorzinha, não tem muita lógica ela ficar sentadinha ou de joelhos, né? Acho que tem um pouco disso também. Então, eu já conheci aliás, tinha é que eu não lembro o nome dessa criança, mas lindíssima, lindíssima. E vinha numa médium muito séria, assim, que realmente fazia aquele famoso trabalho deixando a entidade trabalhar, né? Ela não enxergava. Não, ela não falava. E até essa entidade, né, usar da voz da médium demorou muito tempo, porque a médium não falava. E aí, lógico, essa manipulação da espiritualidade, que é muito linda, né? Mesmo o espírito que está lá não falando, ela pode reproduzir mentalmente através da médium e a médium falar mesmo ali incorporada, mas e também entidades que já não andam, né? Crianças que não andavam, então tem tudo isso aí. Aí você já até entrou um pouquinho nas características, né? Não, então volta, que depois você fala depois. Não tem nenhum problema, que é um bate-papo e assim, eu só vou complementar. Porque assim, como é que a gente identifica uma criança num terreiro se não tiver uma plaquinha lá, né? Giro de crianças. A gente eles gostam de brincar. As crianças, geralmente quando elas vêm em pé, elas gostam de correr. Elas gostam de fazer brincadeira, então, às vezes suja. Não, elas gostam de fazer tudo que se a gente não der uma segurada. Mistura meleca, né? Refrigerante com bolo, enfim, elas gostam de brincar. A característica das crianças, ela não tem uma regra. Tem crianças que são tímidas, como, né, as crianças da Terra também. Tem outros que são bagunceiros, tem umas crianças que vêm chorando, outras vêm rindo. É verdade. Então, assim, são várias formas que elas podem se apresentar. Elas costumam beber guaraná, que elas chamam de água de bolinha, né? Água de bolinha, sabe? Porque o Dudu chamava assim,
Eu, Dudu, engraçado, né? Depois a gente entra nessa questão dos nomes, assim, mas quando ele falou água de bolinho, ele Dudu é a incorporou. criança dela, tá, gente? Só pra Não, então, mas contextualizar. como eu vou falar dos nomes, né? Dessa coisa dos nomes comuns, mas ele vinha com água de bolinha. Eu falei, água de bolinha? Aí depois eu vi em outros terreiros, o que nós frequentamos, por exemplo, tinha outras crianças que falavam do mesmo jeito. Você vê que coisa, cara, que incrível, né? Como é que pode? pode, né? Como pode? Pois é, eles comem doces e tem crianças que também comem frutas. Geralmente as que comem frutas têm alguma relação, se apresentam ali dentro de uma característica indígena. Normalmente não é uma regra. E então tem crianças que não comem os doces propriamente ditos, mas comem a fruta, né? A gente tem também a parte do que pedir, né? O que a gente pode pedir? Onde eles atuam? As crianças, elas atuam em várias áreas, né? Você pode pedir ajuda para os seus filhos, né? Porque tá ali, eles cuidam das crianças encarnadas também. Vocês podem pedir para eles resolverem problemas gerais, como a gente falou aqui no começo, né? Eles têm passe livre, a inocência, a pureza deles dá esse passe livre para eles irem em qualquer campo trabalhar energeticamente em prol da gente, né? E eles podem ajudar também a trazer alegria. Então, se você, por exemplo, está passando por um problema, pessoas com depressão, pessoas que estão passando por fases difíceis, eles podem ajudar nessa alegria, além de, né, ajudar a gente a ter ela, né? Existe até, inclusive, uma expressão que a gente ouve muito nos terreiros por aí, que diz, né, até a Paty falou um pouco disso no começo, né, que o que uma criança, que um herê faz, ninguém desfaz a não ser uma outra criança, né, ou um outro herê, porque eles têm esse contato com a magia. É que a gente não se apega tanto, né, na nossa casa, a gente não se apega tanto às histórias, Nas lendas, nas né? lendas que permeiam aí a Umbanda, o Candomblé, enfim. Mas existe uma história de que eles são seres encantados e que eles são mensageiros e trabalham com a própria luz dos orixás. E isso daria... E por isso que tem algumas casas que acreditam mesmo que eles nunca foram encarnados, né? Que nunca tiveram forma humana. O que se a gente for parar para pensar, a gente consegue encontrar uma lógica nesse raciocínio, né? Porque realmente entrou na Terra, acho que acabou pureza, né? Não tem como você sair daqui ileso com tantas adversidades que a gente precisa. Mas não poderia ser, por exemplo, aqui então jogando uma reflexão, não poderia ser eles então morrendo, né? Desencarnando crianças? De certa forma, porque mesmo que tenha havido aqui, não deu tempo ainda, né? Algumas crianças não deu tempo de, pelo menos até uns 7 anos de desencarne, sei lá, 10 anos de desencarne, vai. Você acha que se contamina assim com... Seria uma teoria, com a energia? Em tese, porque o espírito, o espírito não é infantil, né? Tem isso também. Ele adota uma forma infantil, mas ele não é infantil. O espírito é de uma pessoa adulta. Ele adota uma forma infantil para acompanhar o corpo. Mas você sabe, quando tem muita teoria, muita lenda, muita coisa assim, e isso eu aprendi com o meu baiano, com o Zé Antônio, que ele me perguntou, né? Mas, bichinha, tu prefere ficar com a minha energia ou com o meu nome que eu posso dar a qualquer um? Essa foi uma frase dele que ele me deu como ensinamento de um dia que eu tava, assim, literalmente querendo saber quem era, porque eu entrei numa pilha e tal. Então, hoje, eu fico me perguntando, tudo bem se eles forem encantados, se eles não desencarnaram, acho que o que fica e o mais importante é esse trabalho que eles fazem, né? Na nossa casa, a gente adotou, até por conta desse conselho aí que a Paty recebeu lá atrás, e por a gente entender que existem coisas mais importantes, né? A gente já até falou isso em outros podcasts. Às vezes, a gente fica numa pilha querendo saber da entidade, como é que foi a vida dela, o que ela fez enquanto ela tinha vida, quando ela era encarnada. Mas, gente, isso tudo se resume a uma única palavra. É uma curiosidade. Não agrega nada para a gente saber o que eles foram. Eles tiveram várias vidas, né? É basicamente uma curiosidade irrelevante. Não desprezando uma curiosidade que qualquer um de nós temos, assim como eu tive muita, né? Mas ele acaba sendo irrelevante para o desenvolvimento. Porque, de fato, é incrível. O que o baiano deixou como ensinamento é perfeito. É a energia que fala, independentemente de quem eles sejam, né? Eu vou até além. A energia
Para quem está incorporando, é importante você sentir a energia para saber, eu estou com ele ali, eu estou com a entidade ali, seja ela qual for, mas eu vou um pouco além, né? O que ela veio fazer aqui? Ela passou por várias camadas energeticamente poluentes, né, de energias densas, para estar aqui fazendo algo tão importante como é o trabalho delas. E não para ficar matando a nossa curiosidade de quem elas foram, porque, gente, imagina quantas encarnações elas tiveram, elas podem contar várias. Elas poderiam ficar a gira inteira, de várias semanas, contando as várias encarnações. É claro que, naturalmente, isso acaba acontecendo. Às vezes, as minhas entidades, por exemplo, elas contam um pouco da história delas, às vezes, para ensinar alguma coisa, para exemplificar alguma coisa, para trazer alguma reflexão. Mas não é aquela necessidade. E na nossa casa, a gente preza realmente pela energia e pelo trabalho. Quando você adquire uma maturidade, algumas coisas ficam irrelevantes. Então, saber por que a entidade, o que a entidade é, o que ela deixa de ser, não é tão relevante quanto aproveitar aquele tempo para saber o que eu posso fazer para evoluir. O que eu posso fazer para corrigir meus erros? O que eu posso fazer para ser um ser humano melhor, para ajudar, para estar no caminho correto? Então, é realmente uma questão de escolha, né? Não criticando quem faça, mas dando aqui um tema para refletir, né? Será que eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, 10 minutos com a entidade, numa gira, com, né, atendimento e tudo mais. Eu vou pegar esse tempo para saber de uma das várias encarnações que a entidade teve, que não agrega nada para a minha vida, em vez de pegar aquela entidade ali com tanta sabedoria e, de repente, até com tanta vivência para me ensinar a ser melhor, a evoluir, a me tornar um ser humano melhor, a ajudar mais as pessoas. Eu tenho tantas coisas que as entidades podem fazer por nós, por que eu vou focar nisso? Então, a gente tem essa questão com as crianças. A gente não fica investigando para saber, né? Porque qual seria a forma de saber? Tentar buscar delas. Existem algumas casas, por exemplo, que tentam puxar um pouco dessa questão das crianças. E ouve-se de tudo, né? Existem crianças que contam histórias como se tivessem realmente sido encarnadas. Existem crianças que dizem que não tem pai nem mãe. Então, existem várias histórias. Agora, o que é realmente real? A gente fica com a energia, a gente fica com a alegria que eles trazem, a gente fica com o trabalho lindíssimo que eles fazem, porque como é que a gente vai saber? A gente fez teologia e o nosso professor de teologia, ele trouxe uma teoria interessante, né? Ele disse, o pessoal fica enchendo tanto o saco da criança, de onde você é, de onde você veio, o que você vai fazer? Aí ele te conta uma história Ele pra te você conta ficar qualquer feliz, historinha né? só para você deixar ele em paz e ele poder fazer o trabalho dele. E é uma vertente, é uma possibilidade. De repente ela conta uma história porque você quer tanto uma que ela coloca uma ali só para você poder focar o resto do tempo em outras coisas mais importantes. Agora, ela pode ter sido também, como a Paty trouxe, né? Ela pode, de repente, o espírito ele escolhe a forma que ele vai adotar, apesar de ser um espírito, né, em tese todos adultos. De repente é um espírito que desencarnou criança e quis manter essa forma? Pode ser. Mas é que realmente a gente não acha tão relevante para poder trazer para vocês assim, olha, a gente fez uma investigação e chegamos à conclusão de. A gente traz aqui o que permeiam aí os terreiros, até porque as não casas. tem, né? Até porque não tem. Realmente você pode rodar. Sempre vai ter mitos e lendas, enfim. O mais importante eles são crianças, eles se apresentam como crianças, de uma pureza que não se vê aqui na Terra. Acho que até as próprias crianças encarnadas não têm tanta pureza quanto uma criança espiritual. Elas ensinam muito através das suas brincadeiras, através das suas risadas, através da sua sabedoria. E agora eu vou trazer até umas curiosidades. Você sabia que tem muitas curiosidades sobre as crianças? Muitas, assim? Muitas curiosidades. Uma delas, por exemplo, tem casa que já vieram me perguntar isso, né? Que dia que é comemorado o Dia das Crianças? Então, na Umbanda, não tem uma cartilha. Tem casa que comemora dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. Que aí é entre as crianças aqui da Terra, né? Na verdade, não tem nenhum documento que diga que é exclusivamente das crianças encarnadas, mas... mas é porque acaba sendo no dia, né? Então, Sim. Talvez pegue aí enfim, por ser criança, pode ser. É uma possibilidade. É uma possibilidade. E tem casa que usa o dia 27 de setembro, que é o dia de Cosme e Damião, se eu não estiver confundindo, hein, que eu sou péssima com datas, mas acho que é isso mesmo, 27 de setembro.
E aí eles comemoram o dia de Cosme e Damião. E aí, Normalmente, e aí por quê, né? Para algumas pessoas que estão aqui ouvindo e que não conhecem, é pelo sincretismo, né? Porque na Igreja Católica é Cosme e Damião. Então, assim como tem sincretismo com, por exemplo, Santa Bárbara na Igreja Católica com Inhaçã, a mesma coisa se estende à criança. exatamente. Então, assim, depende do seu terreiro, né? Que dia vai ser comemorado o Dia das Crianças? Depende da sua casa. Eu já vi casas que comemoram no dia 12, fazem aquela festa com doces, com colorido, com bexiga, enfim. E tem casa que faz no dia de Cosme e Damião, e enfim, como não existe uma regra, para eles sempre é festa, por eles todo dia tem festa, né? Se depender da Aninha, que é a minha criança, e do Dudu, que é a criança da Paty, toda vez tem festa, Ah, né? eles querem fechar gira, eles acham que a festa é deles, ele fala que ele quer abrir e fechar a gira porque o preto velho liberou. É, se deixar come doce todo dia, engraçado. Isso agora, é importante a gente pensar o seguinte, quando você for entrar na energia, que aí, mas faz aí a colocação do que você vai falar das características, né? Pode Que, aí, falar. que ela entra como energia, né? Então, então vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu não sei se você já passou por isso. Eu tive no começo muita dificuldade de incorporar a criança. Não dificuldade porque ela vinha, mas eu comparada às outras entidades, eu achava uma entidade extremamente sutil. Eu me achava muito eu, só que numa criança, né, ali. Então, lógico, eu penso que há uma manipulação, isso sou eu, né? Esse é minhas reflexões internas. Eu acredito que existe muito uma troca de energia muito forte, é, onde eles despertam a sua criança. E é como, olha como é bem filosófico mesmo. É como se essa criança espírito se acoplasse na energia da sua criança carne e vocês ali fizessem um trabalho. Porque é uma energia muito sutil. Assim como a de Exu, que qualquer um pode mistificar muito bem, a da criança também. Nossa, você fez uma reflexão Foi profunda, né, bem agora? profunda. Foi mesmo. Nunca Mas isso parei para pensar por é a esse lado, não. intuição, né, do momento. É, mas para pra pensar se não tem um certo sentido. Nunca parei para pensar. É um caso a se pensar. Na verdade, assim, isso é importante você dizer, né? Não sei se vocês já ouviram algum psicólogo falar, né? Mas para a ciência, por exemplo, a incorporação é um processo psíquico onde você imagina que você está fazendo e você está fazendo tudo ali você mesmo, né? Não É. existe entidade, não existe Inclusive tem um espírito. ponto cerebral, né, que é a glândula pineal ali. Eles acreditam que, na verdade, não existe ali nenhum espírito, e sim é você mesmo fazendo tudo aquilo que, em tese, seria uma entidade fazendo. Agora, né, isso para os céticos, né? Agora, a criança, né? Inclusive até o Zélio, ele era o Zélio, né? Eu sempre confundo o Zero de nome desse. Moraes. Ele tinha um medo, né? Quando ele começou a fundar ali a Umbanda e definir algumas questões e trazer alguns métodos e formas. Eu lembro que de várias coisas que eu vi, e vídeos e entrevistas e tudo, ele tinha essa preocupação com a linha das crianças, assim como com a linha dos Exus e Pombogiras, né? Porque são linhas que são fáceis de mistificar, né? Fáceis de mistificar. Que as pessoas podem fingir, né? Qualquer pessoa faz uma voz infantil, se comporta como uma criança e passa por uma criança. E é o que a Paty falou. É uma energia sutil, então se você realmente não estiver levando com seriedade, não entregar a matéria para a criança, né, realmente pode acontecer sim, com qualquer uma das linhas, né? Com Exu e Pombogira também tem muita gente que infelizmente não me orgulho de falar disso, porque, né, tá na nossa religião e, enfim, de alguma forma isso conversa com a gente, porque nós fazemos parte desse grupo. Não dos que fazem esse tipo de coisa, mas que, enfim, né, se a gente faz parte da categoria, de certa Não, forma, é triste pra e gente. de certa forma são os nossos irmãos fazendo isso, né? Exatamente. Mas tem muita gente que aproveita a gira de Exu e Pombogira para colocar para fora aquilo que não tem coragem de colocar na sociedade. Então a mulher quer dançar, a mulher quer, né, sensualizar, ela não tem coragem de fazer isso socialmente porque ela vai ser julgada. Então às vezes usa da entidade ali
para poder fazer o que ela não consegue fazer. O homem quer se sentir o garanhão, mas não tem essa segurança. Então, ali na veste de um Exu, né, como se tivesse incorporado com o Exu, acaba fazendo. Então, existe, né? Não adianta a gente dizer que não, que a gente estaria mentindo, porque, infelizmente, como tudo na vida, né, nada é uma verdade absoluta, né? E existem médiuns e médiuns. E às vezes isso está acontecendo por várias questões, mas acontece. E com criança não é diferente. Então, essa era a preocupação do Zélio, justamente por essa sutileza da incorporação. Mas aí vai aquelas dicas que a gente deu até no podcast, né? Que a gente fala com os médiuns que estão iniciando, que são inseguros, Sim, né? Para poder realmente, a gente tem um podcast falando sobre isso, para poder entregar a matéria, deixar a entidade trabalhar e ir sentindo, porque esse é um processo lindo que gradativamente ele vai ficando cada vez mais refinado. E, continuando aqui as curiosidades, né, as cores das velas de criança geralmente são azul e rosa. É a cor também definida para eles, então quando você faz e festa... azul clara, né? Bom, é importante falar isso também. É verdade, azul clara. Geralmente azul para menino, rosa para menina, aquela coisa meio clichê. Mas é o que a maioria das casas usam. Dessa linha eu não conheço nenhuma variação. A não ser a branca, que é neutra, serve para... É o coringa, né? Na falta de uma, tem sempre... Na falta de qualquer uma, a branca serve. E para finalizar, uma curiosidade bem legal, bem interessante, né? Para refletir, que faz parte aí dessas várias teorias que as pessoas contam. Por sua pureza, né? Por as crianças serem tão puras e, em tese, não terem vindo para a Terra, não terem se manchado com essas vivências que nos trazem aí de encontro com as sombras, as crenças, etc. e tal, elas precisam ser bem direcionadas. Porque se elas forem mal direcionadas, elas podem ser prejudicadas nessa pureza, nessa evolução. E por isso existe essa teoria para justificar o fato delas estarem sempre acompanhadas de uma figura de autoridade, como é o caso dos pretos velhos. É uma coisa que a maioria das crianças falam, né? Que estão vindo acompanhada do preto velho, que está obedecendo o preto velho, que está ali, né, seguindo alguma orientação deles. É muito engraçado porque eu já perdi as contas de com quantas crianças eu já conversei, quantas eu camboneei, né? E até da minha própria criança. É muito engraçado porque você vê crianças de diferentes lugares, diferentes gírias, diferentes grupos, falando a mesma coisa. Então, eles estão sempre debaixo, vamos dizer assim, né? Da asa, usando uma expressão bem chula, mas para compreender aí, de uma entidade de autoridade, que normalmente são os pretos velhos, que também vêm com essa sabedoria, para evitar que elas tenham contato com alguma coisa relacionada a algo mal, algo do ruim, e perca essa pureza e, enfim, tudo aquilo que elas conquistaram aí nesse processo de período aí que estavam antes de vir até a gente, até nos encontrar, para fazer esse trabalho aqui na Terra também. Inclusive, é importante a gente pensar, quando a gente fala dos nomes, né? Dos nomes das crianças. Não sei se você sabe, mas você sabe o que significa Ere? A tradução? Não, a tradução não. É uma palavra em Yorubá que significa brincadeira. Olha que legal. Nunca tinha ido procurar etimologia, não. E os nomes são interessantes porque quando... E é mesmo, a maioria das casas você vai lá ter Rosinha da Mata, Mariazinha, Paulinho, são os mais comuns, né? Cosminho. E aí, um dia... Mariazinha, eu falei? Falou. Então, aí veio o Dudu. Eu falei, Dudu? Mas até que eu não, na verdade, eu não entrei assim muito né, a questão mas Dudu, mas será que eu não entendi bem mesmo, Dudu? Tem até uma médium da casa que brinca, né? Isso agora, não é de Eduardo, hein? Já tô avisando. Porque... não é de Eduardo, na verdade, nem eu sei do que é, né? Já cometeram essa gafe. Já cometeram a gafe, falando, deve ser Eduardo. Eu acho até que foi ele incorporado mesmo, né? Que perguntou pra médium. Mas como é que você sabe que... Você tirou? Eu falei assim, quem disse que é Dudu? Quem disse que é Eduardo, né? Aí você, na gira, falou, não, pode ser Duarte, né? Eu falei, olha, eu acho que... Duarte, Durval... Tudo bem
que é esquisito, né? Você pensando numa criança com o nome de Durval, mas um dia ele foi. O Durval um dia foi uma criança, né? Exatamente. Mas enfim, ele nunca disse, então tá tudo bem, é Dudu. Mas os nomes, eles têm uma mudança, e agora eu vou, né, aquela famosa reflexão a fundo, porque não é comum esses mesmos nomes na Umbanda, no Candomblé, que são bem diferentes. No Candomblé são nomes muito ligados à natureza, né? O Lua, o Sol, tem vários nomes. E aí perguntaram pra gente recentemente, né? Como fica, né? Um dia que você deixa o Candomblé e vai pra Umbanda, e como é que fica? Então você abandona tudo, esquece tudo? Não, gente, ninguém abandona nada. Até porque, inclusive, a gente vai trazer bastante desses ensinamentos aqui. Mais uma vez, não existe verdade absoluta, mas a gente precisa entender o seguinte: o espírito entende, a ignorância é nossa. Né, Beth? Eu acho que é bem por aí. Então, se a gente for pensar, mas é porque eu sou do Candomblé, então vamos supor que eu tenho sei lá, um erê chamado Lua de Prata, aí ele vai pra Umbanda, então decide, então lá ele não pode ser Lua de Prata, então não é que não vai ser Lua de Prata, mas ele vai ter uma forma e ele vai usar nomes mais comuns ligados à Umbanda. Agora, ele vai fazer isso porque ele é um espírito e sabe que ele está indo para aquela casa. E é engraçado que às vezes a gente não para pensar que a gente fica agarrado ao nome da entidade, né? Agarrado àquela energia e fala assim, não, aqui ele não vai ser diferente. Mas isso é um médium. Então é importante a gente entender isso. E tanto isso é verdade que, por exemplo, quando você vai para o Candomblé, você não vai brigar lá com o Candomblé, olha, eu tenho que trazer meu preto velho. Olha, então, eu tenho que trazer, viu, meu caboclo, meu baiano. Tudo bem, tem Candomblé que toca para algumas entidades, mas esse é um caso raro e depende muito do pai de santo, mas normalmente isso não acontece. Então é importante a gente entender isso, porque quando o espírito entende que aquele médium precisa passar por aquele processo na Umbanda, ele vai se acoplar. Né? Então tem algumas pessoas que perguntam sobre isso. E mais uma vez, a gente se agarra demais ao nome, casa com o nome, mas isso, mais uma vez, é o médium. Né? É o médium, porque a entidade, ela respeita total. Tanto que já estudei kardecismo durante muitos anos, isso também se aplica ao Kardec, por exemplo. Tem aí bastantes trabalhos que eu já participei de kardecismo, que um dia o espírito conversou com a gente, falou, olha, quem disse para você que o preto velho daqui não trabalha no Kardec? Ele só não se apresenta assim. E a mesma coisa que acontece com as crianças, com a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela nos olha como nós, crianças. Hoje, inclusive o Rompe Mato falou isso. A gente olha vocês aqui como um pitoco. Todos vocês são uma criança em espírito. Então, e aí a espiritualidade, obviamente, que não vai brigar, então acaba deixando até a gente pensar algumas coisas para que a maturidade traga para nós a realidade, ou alguma coisa muito próximo da realidade, né, Beth? Porque a realidade mesmo, eu acho que a gente nunca vai ter. A realidade pura, nua e crua da terra, né? Digamos assim. Como diz aí o seu baiano, né? O que a gente quer ficar, né? Com o que a gente quer ficar, ou com nome e coisas do tipo, né? A entidade, ela se ajusta naquilo que a gente precisar. Ela só quer trabalhar, ela quer poder ajudar outras pessoas, outros espíritos a terem aí oportunidades de fazer diferente, de melhorar, de avançar. É isso. E como elas vão fazer isso? É o de menos, como a gente já falou aqui. É o de menos. E também vale lembrar dos paramentos que nós não falamos. É verdade. Então, a gente não tocou no assunto. Os paramentos são variados, e geralmente eles pedem, né? Tem um bonezinho para os meninos, tem a chupeta. Antigamente você via muita criança com chupeta, hoje não são todas as crianças que usam chupeta, né? Tem até as guias de chupeta e tudo. Olha, eu já vi muita criança bonitinha. Tem uns que eles usam assim,
como se fosse um Aventalzinho. suspensório, um aventalzinho. É uma graça, assim. Não, mas olha, eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar porque de todas as entidades, eu me sinto, assim, extremamente vulnerável como ser humano quando eu estou com a criança. Porque é uma pureza tão surreal. Cara, vamos pensar. Quando você é criança, você não pensa, você brinca, você é sua essência. Então você brinca, você cai, você, enfim. E tá tudo certo. Quando você é adulto, você fica mais comedido, pensa mais no que o outro pensa. Muitas coisas você não faz por conta da sociedade, do amigo que vai pensar de você. Exatamente. Com você incorporado, você simplesmente faz porque não é você, é a criança. Então, quando eu volto, por exemplo, eu falo, meu Deus, o que o Dudu fez? Né? Então, você fica meio... Eu não sei se você... É que a Aninha é comportadinha, né? Ah, Agora não, peraí, Beth. Eu não vou deixar você falar uma coisa dessa. Não, que olha, quem conhece a criança... Gente, olha o que ela tá dizendo. Os que conhecem. Comenta aí o que vocês acham dela. A Aninha tem um brilho totalmente natural, né, cara? Ela é alegre, né? Ela é feliz. E é legal contar até aqui, até para quem está começando o desenvolvimento, que eles passam por evoluções também, viu? Eu nunca tinha ouvido falar isso antes das minhas entidades. Depois eu fui estudar e realmente vi que os espíritos passam por evoluções. É claro que eles estão anos-luz à nossa frente no quesito evolução. Eles estudam, viu, gente? Sim. As crianças estudam, as entidades no modo geral. E eles estão em processo evolutivo, claro que já lá no topo da escada, né? A gente aqui lá no chão, mas eles também estão ali aprendendo, evoluindo. E eu lembro que quando ela vinha no começo, ela vinha chorando. Ela chorava a gira inteira. Depois de tanto vou conversar com ela, que ela estava vindo para trazer alegria. Isso ela contando. Não, o vô falou que eu estou vindo para trazer alegria, que eu não posso chorar. E aí ela começou a vir com muita alegria, mas muita alegria. Quando ela vem, parece que meu coração enche de alegria, de amor. É uma coisa muito louca que não dá para explicar. E ela já chegava balançando meus braços e gritando e mandando beijo para todo mundo. Mas assim, no geral, eu já vi crianças piores. Ela até que é comportadinha. Se a gente for entrar no parâmetro de algumas crianças, sim. Mas isso é uma outra coisa legal de se falar, porque é claro, gente, a criança ela tem alegria, ela brinca, ela faz muitas coisas mesmo. Mas existe um limite. E às vezes a gente vê que tem alguns médios que extrapolam um pouco esse limite, né? Acho que ele junta a criança que é dele, que não fez o que... Eu não vou dizer que é a criança, não. Não, é. Vamos deixar não, ali tem coisa as que dessa responsabilidade. Tem alguns exageros que, de fato, é um pouco manipulado ali pelo médium. Não que uma criança... Quando a gente fala de mistificação, gente, eu quero até deixar um pouco usando, né? Da criança para falar um pouco disso. De maneira rápida, que a gente está bem no fim mesmo do podcast já. Mas a gente fala muito desse termo aqui, da mistificação. A gente já tem podcasts que a gente explicou. A mistificação nem sempre é uma regra em que a gente pode dizer ou afirmar que não tem uma entidade com aquele médium. Nós que estamos aqui dirigindo a casa, a gente vê que sim, que tem uma entidade ali. Mas ela não consegue se acoplar na sua totalidade em virtude da interferência do médium. Então, nós temos... A gente vai falar sobre isso, a gente vai abrir bastante podcast sobre isso, mas é só para não ficar vago, né? Deixando claro que essa totalidade não existe assim na prática, eu ia mas falar no agora. Sentido do adequado. Né, ele poderia estar mais assim, na potência da entidade mesmo. E também o contrário extremo também existe. Pode ser que não tenha a entidade da pessoa ali, mas que se ela estiver vibrando negativamente, vibrando coisas ruins, né? Atuando para a espiritualidade assim, com pensamentos negativos, ela pode estar com uma entidade se passando pela entidade dela, porque ela já está numa vibração densa. Agora, se é um médium que está buscando bem, mas que de uma certa forma ele está ali um pouquinho na vaidade, que não é nada absurdo, ele sim, tem a entidade dele que está ali, mas ainda não está naquele potencial um pouco mais máximo da entidade trabalhar. E aí é onde o médium acaba, né, na sua ignorância ou até mesmo imaturidade espiritual, deixando a opinião dele se sobressair ao da entidade. Então é importante entender isso, a gente vai explicar isso lá na frente,
Mas, no modo geral, sim, é uma energia das crianças, ela realmente é muito sutil. Mas é deixar a criança vir, é deixar falar o que tiver que falar. E esse acoplamento, ele é lindo, esse início, ele é muito bonito. E é uma energia que não dá para descrever, né, Beth? Não tem igual, é verdade. E aí a gente vai finalizando o nosso podcast e também a nossa série das 7 linhas hoje. Agradecendo aí vocês que têm curtido para ajudar a página a chegar a mais pessoas, compartilhado com outras pessoas. O nosso canal tem crescido bastante, nós estamos muito felizes. Agradeço aí a todos vocês. Aproveito também para deixar aí, ó, aberto o comentário. Gente, comente aí como é que é para vocês a incorporação de criança. É verdade, conta pra gente aqui, gente. Vocês sentiram essa questão da sutileza, né? Já viram alguém mistificar ou ficaram desconfiados? Divide aí com a gente a impressão de vocês. Nós temos uma página também no Insta, @TemploJubiRomper, tudo junto, onde a gente também coloca lá um pouco de conhecimento, compartilha um pouquinho de conhecimento aí com vocês. E é isso aí, né, Paty? É isso aí. A semana que vem a gente está com temas novos e estamos preparando a página aí para também colocar mais conteúdos na comunidade, né, Beth? É que está sendo bem corrido. Sim. Mais uma vez, a gente não vive da espiritualidade, então a gente tem os nossos trabalhos, o que é bem desafiador encaixar tudo isso. Mas quando a gente vê esse amor todo, né, esse tudo que é feito, a gente acaba que... Quantas vidas eles mudam, né? Como a nossa. Então, sem comentários. Então, é cansativo, mas é extremamente gratificante. Então, isso não tem preço. Tá Exatamente. Certo? Axé para todos vocês. Até o próximo. Axé. E que a semana de vocês sejam excelente. Forte abraço.